Amém? Então vamos recordar um pouquinho nas aulas passadas do que foi ensinado, né? Então, todos somos chamados a pastorear e ser pastoreados, ou seja, a gente precisa ter esse cuidado, esse amor um pelo outro, mas lembrando que só Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então nós somos discípulos de Jesus e somos parceiros um do outro, né? O nosso propósito é ajudar cada um a se parecer mais com Jesus, a ser imitador de Jesus Cristo, né? E que ninguém manda em ninguém, isso é muito importante, mas não podemos viver isolados nessa caminhada, precisamos viver juntos, né? Esse processo de nos parecer mais, que privilégio, né, irmãos, de nos parecermos mais com Jesus, e a autoridade, a maestria vem de Jesus Cristo, né? São dois cristãos olhando em direção ao nosso Jesus Cristo, né? Ser mais parecido com Ele, né? E o próximo. Então agora a gente vai entender um pouquinho hoje, o que eu gostaria de estar refletindo com cada um de nós, é que nesse processo da parceria, em primeiro lugar, a gente precisa desejar ser pastoreado por Deus. E quando Ele revela algumas coisas do nosso coração, qual que vai ser a nossa reação? E na sequência, quando nós somos pastoreados um para o outro, é importante a questão da humildade um com o outro. Então vamos lá para a palavra de Deus em Gênesis 4, versículo de 3 a 6. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Próximo. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Próximo. Então, irmãos, existem alguns pontos de miopia para nós enxergarmos o nosso coração. O que significa isso? Que há algumas coisas que a gente não consegue enxergar sobre o nosso próprio coração. Foi o que aconteceu com Caim. Então Deus revelou algo. Teve um momento da vida de Caim que, infelizmente, ele não estava fazendo o melhor para Deus. Havia algo no relacionamento de Caim com Deus que, em algum momento, ele se deixou dominar por uma questão do egoísmo, né? Pensando mais em si mesmo, e Deus o alertou, né? Então Deus primeiro lidou com o ofertante, né? Depois ele lidou com a oferta. Então qual que era a raiz das coisas do coração dele? Ele não estava dando o melhor para Deus. E quando Deus o corrigiu, mostrou algumas coisas no coração, Deus fez alguns questionamentos para ele, sobre, né, por que ele não estava deixando se dar o melhor, e o pior de tudo, que ele foi deixando outras coisas entrarem no coração dele, como o ciúme, como a inveja do irmão. Então, irmãos, nós temos no nosso coração questões internas, muitas vezes questões profundas, que podem vir da nossa infância, do passado, da adolescência, pode vir de momentos, pode estar acontecendo no casamento, dentro da própria igreja. Mas será que nós estamos enxergando essas coisas profundas que Deus quer colocar no nosso coração? Senão, qual é o perigo? A gente não lida com as questões internas, o que a gente faz? A gente desloca para outra pessoa. Então, qual foi a reação dele? Ele se deslocou para o irmão dele, achando que se ele eliminasse o irmão dele, ele eliminaria o problema. E Deus avisou e Deus alertou. E olha o que aconteceu. Próximo. Deus alertou a ele: o pecado está batendo à porta. Pronto, como? Para atacar como um leão. Existe um processo, irmãos, apesar de nós sermos lavados e regenerados por Jesus, infelizmente, a nossa velha natureza humana, ela quer sempre se sobressair. E olha qual é o processo.
como que o pecado, ele quer bater na porta, ele quer entrar, conquistar, dominar e destruir. E foi esse o alerta que Deus colocou para Caim. Infelizmente, ao invés dele ser grato e quebrantado por esse alerta, ele deixou a fúria deslocando, ele achou que poderia eliminar da sua vida. Infelizmente, aconteceram coisas, as consequências foram bem piores. E Deus pergunta: onde está o seu irmão? E qual é a atitude que ele tem? Uma atitude defensiva. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Então, quando ele pergunta isso, Deus, ele não responde ele. Então, o que será que nós estamos dispostos nessa parceria de discipulado? Será que a gente está disposto a ser vulnerável, abrir o nosso coração e Deus mostrar coisas que a gente não está enxergando, para que de fato nós sejamos mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo? Ou a gente quer viver num clima de engano, superficialidade e ser defensivo com Deus? Então, que cada um possa ficar alerta e desejar ser revelado por Deus. Amém? O próximo passo, a próxima escritura, Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Olha só que interessante, né? Ele está fazendo uma comparação. Então, próximo slide, qual é algo muito importante que a gente precisa refletir nessa parceria, pastoreando uns aos outros? Então, tem essa escritura também que é bem interessante: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Aí o próximo. Então, para nós pastorearmos uns aos outros, a gente precisa colocar duas verdades, duas coisas muito importantes, que é a verdade e a honestidade que a gente precisa chegar nessa parceria, e o desejo de exercitar a nossa humildade. Infelizmente, Caim não teve essa atitude com Deus, mas tudo começa, gente, no nosso relacionamento com Deus. Então, a gente precisa ter essa disposição, em alguns momentos, sim, de corrigir quando a gente vê algo no coração do irmão que não está contra a palavra de Deus. A gente precisa pegar a palavra de Deus, ensinando a verdade com o espírito de amor. Em alguns momentos, também a repreensão. O que é a repreensão? É um aviso, É uma advertência com mais veemência, mas não com força humana, mas com a força do Espírito Santo, para que a gente possa pensar em como ajudar os nossos irmãos. Então aqui fala, sobre essa característica de uma repreensão aberta. O que é uma repreensão aberta? É aquela que é falada na sua frente. Não você falar do irmão pelas costas, falar do irmão para outras pessoas. É melhor do que o amor oculto. Às vezes temos um amor pelo irmão, mas por causa de algumas características de covardia, a gente fica omisso e tem medo de falar a verdade, pensando de que forma que as pessoas vão estar reagindo. A comparação é melhor essa repreensão. Irmãos, e a gente precisa criar esse ambiente de liberdade para falar com o outro, para edificar o coração do outro, para se parecer mais com Jesus Cristo. Ter aquele amor suficiente para falar a verdade, com o cuidado de falar a verdade. Então a gente precisa lidar com certas questões do nosso coração, com os maus pensamentos que às vezes a gente tem sobre o outro, com julgamentos que a gente pode fazer antecipado. Então é importante primeiro ir para a oração para o Espírito Santo revelar e depois fazer várias perguntas. Isso é um processo, irmão, muitas vezes não é tão simples como a gente pensa. Cuidado ao falar. E também o diálogo. E a pergunta que eu faço: o que você quer ouvir nessa manhã? Você só quer ouvir aquilo que você gosta de ouvir? Ou você quer ouvir aquilo que você precisa ouvir? Muitas vezes nós estamos apenas querendo ter tempo só de amizade, só de diversão, mas a parceria é o momento onde a gente precisa edificar o coração do outro. E qual que é a motivação que fala nesses provérbios? A motivação, irmãos, é um amor leal. O que é leal? É aquela pessoa que vai estar sempre com você. Jesus
esteve sempre com Judas até o fim, mesmo Judas roubando as ofertas. Então, qual que vai ser a motivação para eu falar? Porque a parceria não está correspondendo àquilo que eu penso, porque eu quero descarregar, porque eu quero revidar, porque eu estou com raiva de outra pessoa. Não, a motivação é o amor leal, porque eu acredito, eu tenho visão que apesar de algumas coisas que eu não estou vendo legais, que não estão de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai mudar. Eu preciso depender muito. Por isso o amigo é aquele que está ao lado. Eu vou desejar o melhor de nós. Vou influenciar o meu irmão a ele ser o melhor para Cristo, não ser o melhor como pessoa, mas que ele possa ser o melhor para Cristo. Ele fala, né, sobre o ferro afiando o ferro. Às vezes vão sair algumas faíscas, mas qual que é o objetivo quando há a fricção do ferro com o ferro? O que acontece? A ponta fica afiada. Ela fica afiada não para machucar no sentido de você alfinetar a pessoa, mas no sentido de ser mais afiado para Jesus Cristo. Vocês creem que a gente pode ser um instrumento vivo e útil para corrigir e para edificar os irmãos? Amém? Olha só o coração de Davi. Por isso que eu creio que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Olha o desejo dele. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos maus feitores. Ele tinha o desejo de até mesmo ser ferido por um amigo leal. E foi o que aconteceu quando ele pecou gravemente, quando ele cometeu adultério e quando ele proporcionou até mesmo um assassinato? Tinha um amigo lá, Natã. Esse amigo Natã entrou com firmeza, com força, contou uma parábola e entrou no caráter e no coração dele. Ele foi ferido por Natã, mas ele tinha esse desejo de ser transformado por Deus, ser transformado pelo Espírito Santo. Será que eu estou com esse desejo? E no hebraico, amor leal, edesh, significa atos de amizade autêntica. Você quer ter uma amizade autêntica ou você só quer ter óleos perfumando a sua cabeça? Porque o óleo, ele era utilizado depois da alfinetada, o óleo, ele é utilizado para cura. Mas pode ter um óleo enganoso do mundo, que a gente quer que passe só sobre a nossa cabeça para nos agradar. E muitas vezes, eu sei que é difícil, a gente não gosta de ser corrigido, a gente não gosta de ser repreendido por causa da nossa natureza orgulhosa, mas precisamos ter essa disposição, e Davi, ele orava por isso. Então ele se deixou no momento mais difícil da vida dele ser corrigido. Então, como que você vê a correção, a repreensão na parceria? Como um benefício que você não pode recusar? Ou você vê como um ataque, algo pessoal que vai deixar você muito mais magoado na sua vida? Irmãos, eu sei que nós já tivemos traumas, né? Muitas vezes do nosso passado, na nossa vida, mas os traumas não são justificativas para nós desobedecermos a palavra de Deus. E o pior de tudo isso, a gente pode criar a autoproteção, e a autoproteção é um pecado tão grave como aqueles ferimentos que você recebeu de outras pessoas que infelizmente não tiveram sabedoria para te ajudar em determinado momento. Mas existe a cura. Se nós ficarmos presos nesse trauma, nós vamos ficar congelados. É como crianças congeladas emocionalmente que não saem do lugar. E a gente precisa descobrir qual é a origem desse trauma. O que está me deixando congelado? E a partir disso a gente tem um processo de cura pelo poder de Jesus. Então, irmãos, vamos descongelar qualquer coisa, qualquer medo que nos afaste de sermos curados pelo poder do Espírito Santo de Jesus. E para nós finalizarmos, João 16, versículos 7 e 8, essa escritura é incrível, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês,
mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe qual é a coisa mais importante na nossa parceria de discipulado? Depender do Espírito Santo de Deus. Jesus falou que iria embora. O que causou no coração dos discípulos? Tristeza. Aí, num determinado momento, é para o bem de vocês. É para o bem? Como assim? Como é que é para o bem se Jesus vai embora? O que será de nós, os romanos? Socioeconomicamente, politicamente, nós estamos sendo afetados. E é grave viver nessa sociedade romana. Espiritualmente, são os fariseus que lideram as sinagogas. E Jesus está trazendo algo novo. Não é mais as minhas próprias forças que vão conquistar, mas é a lei do amor. Essa lei que Jesus está trazendo é a lei do amor. Mas como que pode ser para o bem? Reflitam. Irmãos, que notícia maravilhosa! Ao invés de Jesus estar do nosso lado, Ele está dentro de nós, Ele está fazendo morada dentro de nós. Olha a diferença. E quando eles entenderam isso, na igreja do primeiro século, olha quanto poder. As pessoas estão falando muito, eu quero ser empoderado. Olha, nós estamos sendo empoderados pelo Espírito Santo de Deus, e Ele é o maior responsável, Ele tem o maior desejo que a gente seja transformado nessas parcerias de discipulado. Vocês creem nisso? Então a gente precisa orar muito pelos nossos irmãos, pelas fraquezas, pelas dificuldades, e acreditar que o Espírito vai transformar a vida de qualquer pessoa. Mas para isso, a gente tem que dar espaço para o Espírito. A gente precisa cooperar para o Espírito estar agindo em nossas vidas. Buscar as coisas espirituais. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Eu quero encorajar cada um a buscar ser cheio do Espírito Santo para ajudar o seu irmão. Construa, seja intencional, marque essa parceria, ore bastante pelos irmãos. Deus vai continuar fazendo grandes coisas, nós vamos crescer muito mais esse ano, e a gente vai entender muito mais, essa dependência. Temos o Espírito morando dentro de nós. Olha quantas coisas que nós vamos mudar na nossa vida, quantas coisas eu tenho mudado, Tenho tido muito mais coragem, de falar a verdade. Isso tem ajuda das parcerias. Cada parceiro meu eu admiro. Então vamos fazer as perguntas agora, a gente vai se dividir essas 3 perguntas. Nas últimas semanas, depois do início das aulas sobre relacionamentos, quais têm sido os seus passos concretos para construir seus relacionamentos? Você está tendo alguma dificuldade para construir esse tipo de relacionamento? Quais dificuldades? Você precisa de alguma ajuda? Está dependendo do Espírito? E a terceira, quem são os irmãos que você tem parceria? E se você não tem, com quem você gostaria de construir esse relacionamento de discipulado? Então agora nós vamos dividir nas nossas igrejas em casa, Os homens com os homens, mulheres com as mulheres, e a gente vai estar respondendo essas perguntas. Amém, irmãos?